Abra sua Bíblia em Atos capítulo 13, Atos 13, 2 e 3. O texto diz assim, irmãos: e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, impondo sobre eles as mãos, os despediram. Irmãos, esse texto, na realidade, fala sobre a igreja de Antioquia. E a partir do capítulo 11, só dando um contexto rápido do texto, a perseguição que eclodiu com aquele martírio, né? O assassinato, podemos dizer, porque foi um julgamento de caráter judaico, mas foi um martírio de Estevão. Lá em Atos, quando nós temos registro, eclodiu uma grande perseguição na igreja. E a igreja começou a se espalhar, porque ela estava presa, entre aspas, ela estava ali, concentrada apenas em Jerusalém. E quando veio a perseguição, os irmãos começaram a ir para regiões outras, não é? Chipre e outras regiões, como a Síria também. Por isso que chegam até Antioquia. Essa Antioquia aqui é da Síria, porque tem outra Antioquia, e eu lembro bem a professora irmã Virginia Góes, ela fazia questão nessas aulas de Atos, dizer, olha, tem a Antioquia da Síria, que é essa aqui, e tem a Antioquia da Pisídia, não é? Lembro das aulas como hoje, ela ilustrando aqui, no tempo que não se tinha data show. Então, é a Antioquia da Síria, o evangelho chega. E chega através de anônimos. Falar em anônimos, hoje à noite, pela graça de Deus, vamos falar em anônimas. Mulheres anônimas na Bíblia. Mas esses anônimos, que nós não temos nome daqueles que chegaram ali, foi uma igreja que não foi fundada pelo apóstolo Paulo, e esses irmãos ali fundam então. Inicialmente eles começam a pregar para judeus, a compartilhar o evangelho para judeus, mas depois eles chegam aos gregos, né? Aos gentios. E nós percebemos, irmãos, então, no capítulo 11, que a mão do Senhor estava com eles, como diz 11, 21, 22. A mão do Senhor estava com eles e muitos se converteram ao Senhor. E a notícia chegou, não é, a Jerusalém. Então, a igreja em Jerusalém faz o quê? Olha, vamos enviar Barnabé, para que possa ver lá o que está acontecendo. Fogo está caindo lá, né? Deus está abençoando, gente está sendo convertida. Essa notícia chegou em Jerusalém. Então mandam Barnabé, e Barnabé chega lá e fica maravilhado com o mover do Espírito Santo na igreja de Antioquia. E Barnabé faz, sabe o que? Ele depois, diz o capítulo 11, versículos 25 e 26, que ele foi atrás do apóstolo Paulo, ele foi atrás de Saulo, como diz o texto aí. Ele foi à procura de Saulo, que é Paulo, né? E onde é que estava Saulo? Saulo estava em Tarso. Porque quando Saulo é alcançado pela graça de Cristo, ele chega em Jerusalém e diz, eu agora não sou perseguidor dos cristãos. Eu sou de Jesus porque ele me apareceu. E disse que agora eu estou sendo comissionado para, inclusive, dar a minha vida por ele e sofrer os aguilhões de uma vida com Cristo. Mas você pensa que os irmãos acreditaram naquela história? A igreja começou a ter medo, não é? Porque são humanos. Aquele homem que era perseguidor agora começa a dizer que é do caminho. Então, ali em Jerusalém, Paulo não teve espaço muito. Então, o que é que Paulo fez? Ele foi e voltou para Tarso. E ficou um tempo lá, e Barnabé traz Saulo e diz, Saulo, vem cá. Você não pode ficar aí agora em Tarso. Tarso agora é passado para você. Você agora precisa ir comigo lá, ficar um ano em Antioquia, ensinando aquele povo sobre o evangelho. E ficaram, irmãos. O texto diz que eles ficaram ensinando por um ano, em numerosa multidão em Antioquia, e os discípulos ali, pela primeira vez, foram chamados de cristãos, seguidores do Cristo. E então, diante desse contexto, irmãos, percebemos, nesses dois versículos, que o Espírito Santo disse que Barnabé e Saulo fossem separados para a obra missionária, e a igreja ali jejuando, o jejum é importante,
tá certo? Jejuando e orando, a igreja impôs as mãos sobre eles e os enviaram, os comissionaram. Em outras versões tem, e os despediram, não é? A igreja impôs as mãos sobre eles. E o uso da imposição de mãos, irmãos, no Novo Testamento, ele tem fundamento no Antigo Testamento, tá certo? Lá no Antigo Testamento, em Números 27, 18 a 23, nós temos que Moisés, segundo as ordenanças do Senhor, impôs as mãos sobre Josué, o seu futuro sucessor. E percebemos então que esse impor as mãos, ele tem pelo menos 3 sinais, tá certo? Vá acompanhando aí, meu irmão. Eu só botei uma sexta marcha aqui, mas você pega, né? 3 sinais. Primeiro, sinal de autoridade. Autoridade eclesiástica para fazer. Ou seja, a igreja em Antioquia estava dizendo, Barnabé e Paulo, vocês agora estão autorizados pela igreja para vocês irem fazer esta missão. O Espírito Santo nos falou e nós precisamos obedecer, e oramos e jejuamos, e agora nós estamos impondo as mãos sobre vocês e dizendo a vocês que vocês estão autorizados pelo Espírito Santo e pela igreja. É bom saber disso, porque tem gente que quer fazer obra missionária assim, sem nenhum vínculo eclesiástico. Eu não quero aqui questionar, entrar no mérito se Deus chamou ou não. Mas, irmãos, é a igreja que comissiona. Por isso nós estamos com uma leva, e sempre tivemos, a bênção, irmãos de Piba. Sempre Deus está fomentando os jovens para dizer, olha, precisamos de vocês para capacitá-los. E Deus levanta, e a igreja tem apoiado, para que possam ir com a autorização da igreja. Bem fazem os seminários nossos, em poder ter a autorização da igreja, para poderem capacitar-se melhor para a obra missionária, e quando forem ao campo, eles recebam também a imposição de mãos, dizendo, nós estamos autorizando vocês. Não é um trabalho que a pessoa, assim, não, eu vou fazer, e sem vínculo algum, sem ter a ninguém para prestar contas, não. É a igreja. E o segundo sinal é um sinal de reconhecimento. A igreja reconhecia o chamado. A igreja precisa reconhecer o chamado de gente que tem chamado. E chamado mesmo. Não é assim, a pessoa achar bonito. Não, por que aqui você quer servir ao Senhor na obra missionária? Não, porque eu acho bonito. Esse negócio assim que os missionários contam, né? Não é por achar bonito, porque, irmãos, é um caminho de abnegação. Se for viver mesmo o chamado ministerial, seja pastoreio, seja o campo de missionários em lugares pioneiros, enfim, não importa. Mas a igreja precisa reconhecer o chamado. E terceiro sinal é um sinal de cumplicidade. A igreja demonstra que os enviados não serão esquecidos. Olha, nós estamos aqui impondo as mãos sobre vocês, vocês estão recebendo autoridade, nós agora reconhecemos o chamado, sim, em vocês, mas Deus os abençoe e vão em paz. Aliás, esse termo vão em paz, teve um irmão que fui usar um dia desses. Não, pastor, esse vão em paz é o quê? Paz do Senhor sobre a sua vida. Despede em paz, vão em paz. Não é uma expressão pentecostal, não. É bíblica, tá certo? É nossa, é bíblica. Vão em paz. Mas vão em paz como? E eles serão sustentados? Ou eles serão esquecidos? Então a igreja que comissiona e reconhece o chamado, é a igreja que precisa sustentá-los em oração e sustentá-los nas suas necessidades. O missionário não deve passar necessidade quando a igreja tem condições de ajudá-lo, de sustentá-lo, porque é a igreja que envia. Se ele não for, irmão, sustentado em oração e no sustento das necessidades, ele vai voltar para casa. Eu vi alguns colegas de seminário, quando estudei internato fora daqui do estado de Sergipe, e é triste você ver colegas arrumando bagagem para voltar, porque a liderança da instituição já tinha aguentado um bom tempo, mas chegou à conclusão de que não tinha como mantê-los ali tantos meses, a mensalidade atrasada do seminário, porque tinha comida, tinha sustento, e alguns estavam pagando, outros que pagavam, estavam pagando, não é, o preço de outros não poderem
serem mantidos lá. E eu lembro como hoje, alguns colegas arrumando bagagem, dizendo, eu acho que eu me enganei. Acho que Deus não falou comigo coisa nenhuma. E a liderança disse, voltem, falem com suas igrejas, falem com seus pastores, porque se vocês são chamados pelo Senhor, o Senhor vai suprir. Por isso que, irmãos, nós precisamos dar essa mão, não é? Pôr a mão na corda a pessoas e a missionários que nós nunca veremos em nossa vida. Principalmente os de missões mundiais e nacionais. Os de nacionais, às vezes, alguns vêm. De mundiais também, mas nunca veremos. Mas nós precisamos mantê-los no campo missionário, e essa igreja faz parte dessa obra. Então, esses 3 sinais de autoridade, irmãos, nos fazem crer que a igreja em Antioquia, ela estava aqui cumprindo o ID de Cristo através daquelas 2 pessoas, Paulo e Barnabé. E aqui o foco, por isso que o tema dessa mensagem é mãos à obra. É interessante esses membros superiores que temos, chamado mão, né? A mão é formada entre o 2º e 3º mês de gestação. Ela começa a ser formada, 2º e 3º mês de gestação. E eu adquiri essa informação de uma fonte do gov.br. E gostaria de citar a fonte, porque vem do governo, embora de uma área de saúde, dentro ali do site do governo, né? E, pelo amor de Deus, separe quando eu falo governo de governante, tá certo? Separe isso aí. Governo é uma coisa e governante é outra, tá bom? Dizer que nós não concordamos com o que está sendo tramitado aí em relação ao aborto na 12ª semana. Esta igreja, a liderança dela, e creio que os irmãos sabem muito bem das implicações que nós temos diante de nós, se nós nos calarmos e dizermos sim ao que estão querendo fazer. Nós somos contra. 12ª semana, irmãos, você já tem alguns órgãos vitais, inclusive mãos no 2º e 3º mês de gestação. Aí é um verdadeiro genocídio, se lamentavelmente vier a ser aprovado. 1/4 de todos os ossos do seu corpo, 1/4, está nas 2 mãos. A mão contém 27 ossos, maiores e menores em cada mão, 27 ossos. As mãos têm 29 articulações principais, pelo menos 123 ligamentos, 34 músculos, 48 nervos e 30 artérias. Alguém não pergunta, eu ia a aula de biologia, pastor? Não, mas preste atenção, mais de 30% dos acidentes de trabalho envolvem as mãos. E as mãos são também veículos para a transmissão de infecções e bactérias. E nós lembramos muito bem do uso do álcool na pandemia e até hoje. Não é? Aliás, tiraram até um tempo desse, uma semana dessa, estava aqui. Não é? E até alguém me perguntou, pastor, ainda tem utilidade? Sim, tem utilidade. Tá certo? Por quê? Porque são veículos em potencial, transmissores de bactérias também e de infecções. Alguns até, quem sabe, tiveram dificuldades na biometria por causa do uso do álcool. O álcool 70. Mas, irmãos, esse é um lado de informações que, se você não sabia, está sabendo um pouco agora. Não é minha área, mas a gente pesquisa para poder dar a ponte ao que de fato nós queremos colocar em relação bíblica. Mas também as mãos preparam alimentos. Preparam alimentos. Tem homens aqui que são habilidosos, quem sabe, no preparar alimentos. Tá certo? Uns estão de parabéns. Eu acho que a grande maioria, a maioria, não tem essa habilidade toda, não é? Parece que é mais concentrado no elemento feminino. Então, parabéns, porque esse que vos fala não tem essa habilidade de preparar alimentos, não. Mas quantos alimentos saborosos. E eu, particularmente, que o diga, no sábado à tarde, o cheiro da comida exalava em casa. E no domingo de manhã nós éramos acordados com aquele cheiro da panela de pressão ali rodando,
e fazendo, minha mãe, algo saboroso para o domingo. Quem é que não tem lembrança disso? Da comida invadindo, né? A nossa casa sendo preparada por gente que amava a gente. Cirurgias das mais complexas. Os médicos, cirurgiões usam as mãos. Talvez, Emília, das mais complexas, a cirurgia do cérebro, né? Uma complexidade, e além de outras. Mãos que são usadas, não é? Por isso que alguns médicos precisam fazer cirurgia, porque é muito tempo, são horas fazendo uma cirurgia usando mãos, embora hoje, certamente, se tem aparelhos, não é? Uma avançada tecnologia para poderem auxiliar. Quando saímos do ventre materno, quem foi que nos apanhou primeiro? Foram as mãos. As mãos nos pegaram quando saímos do ventre materno. Tocar instrumentos, irmãos, sem mãos, imagine. Você que toca violão, violino, outros instrumentos, piano, sem mãos. Meu Deus, como tocar? E na obra de Deus? As mãos são importantes. E o primeiro ponto que eu trago, e não me demorarei neles, é que as suas mãos sejam instrumentos nas mãos de Deus. Que as suas mãos sejam instrumentos nas mãos de Deus. Em Atos 19:11, vamos ler juntos? E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários. Deus fazia pelas mãos de Paulo. As mãos de Paulo foram instrumentos nas mãos de Deus para fazer milagres e prodígios. Mas quem era que fazia? Era Deus, não era Paulo, tá certo? Paulo era um instrumento, Paulo era uma ponte, Paulo era um caminho. Por isso que a história de alguém chegar e dizer, não, eu vou orar por você, e você vai ser curado, e vai ser liberto disso e daquilo, nós sabemos que quem liberta é o Senhor. E é o Senhor que nos usa como instrumento nas suas mãos, para que a obra de Deus seja realizada. Por isso é preciso que o homem entenda, aquele que quer servir entenda, que você não é o tal não. Nem fique trazendo para você os lauréis, tá certo? Porque nós sabemos que somos apenas instrumentos, que se não tiver o tocador da nossa vida, que é Deus, nós não faremos música alguma. É Ele que tem a habilidade de poder fazer com que as nossas mãos sejam instrumentos. Por isso que alguém já disse, foi Madre Teresa de Calcutá, não é? Eu já disse aqui, reitero, que disse que nós somos os pés de Deus e as mãos de Deus. Quer dizer, mas que exagero, será que Madre Teresa não exagerou não? Não exagerou não, irmãos? Porque o próprio Jesus disse que quando a gente dá um copo de água, alguém que precisa, é claro que um copo de água, ele está dizendo, olha, quando você dá a mão, que você ajuda, que você faz chegar um auxílio, que ninguém está esperando ou precisa, você está fazendo ali o que Jesus disse que era para fazer, você está sendo ali um representante de Cristo Jesus. Então, que as suas mãos, as minhas mãos, sejam instrumentos nas mãos de Deus. Segundo, irmãos, contribua generosamente para a obra de Deus. Em 1 Crônicas 29, os irmãos têm um texto aí, o versículo 1, o rei Davi disse, e esta é uma grande obra. Por quê? Porque Davi estava diante da construção do templo de Jerusalém. Não foi ele quem construiu, mas ele mesmo disse nesse versículo, ele disse, olha, meu filho Salomão, ele ainda é bem jovem, ele é inexperiente, mas eu já vou deixar tudo pronto. Oh, pai maravilhoso, né? Mas não era para Salomão, era para Deus o templo. Era Deus que ele tinha em mente. Ele só disse, meu filho, está aqui tudo, olha, está aqui essas dádivas, esses tesouros, façam isso, façam um templo maravilhoso para que o nosso Deus seja adorado e cultuado. E essa obra vai ser grande, uma grande obra, como é a obra missionária. E no versículo 9 diz que o povo se alegrou com tudo que se fez voluntariamente, porque de coração íntegro deram eles liberalmente ao Senhor. Deram liberalmente a quem? Ao Senhor. Ué, será que eu estou me contradizendo? Porque eu costumo dizer aqui que Deus não precisa de nada. O Senhor, nosso Deus, não precisa de nada. E como é que esse povo deu aqui liberalmente ao Senhor? É porque o Senhor da obra e a obra do Senhor, o Senhor da obra não precisa de fato de nada, mas a obra do Senhor necessita.
E quando damos, entregamos e devolvemos a obra do Senhor, nós estamos dando para o Senhor nesse sentido. E lá no versículo 14, eu quero ler com você, vamos ler juntos? Mas quem sou eu e quem é o meu povo, para que pudéssemos contribuir tão generosamente como fizemos? Tudo vem de ti, e nós apenas te demos o que vem das tuas mãos. Contribua generosamente para a obra de Deus, sabendo que o que você tem não é seu, biblicamente falando, dentro do foco que nós chamamos de mordomia, porque tudo vem de Deus. Há uma música que não nasceu no contexto evangélico, nasceu no contexto católico, né? Que ela diz assim: tudo é do Pai, não é? Teologicamente corretíssimo, tudo vem de ti, tudo é para ti, como diz o cântico que entoamos. Tua é a glória, Senhor. Então, quando contribuímos, irmãos, nós, é claro, ninguém aqui está sendo incentivado a fazer forçosamente, obrigatoriamente. Dízimos e ofertas são feitos de coração. Por isso que quando se fala em questão de dízimo, muitas vezes alguém já ouviu, e eu até concordo com isso, que for o caso de crente, é pregar para ele se converter. Porque, irmãos, há uma bênção, é poder cooperar, contribuir com algo tão nobre como a causa do Senhor. Que nós investimos em vidas. Se outros ministérios, ditos ministérios, têm feito aí um negócio com a fé, um mercadejo, uma coisa nojenta, as igrejas chamadas sérias, históricas, jamais devem pegar esse caminho. Por isso que contribuir generosamente para a obra de Deus, você usa as suas mãos para vir e devolver, entregar aquilo que tudo é de Deus, mas uma parte para manutenção e sustento da obra. E terceiro e último, irmãos, põe a mão no arado e não olhe para trás. Lucas 9,62, vamos ler juntos? Jesus respondeu: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Irmãos, o arado, é claro que hoje tem máquinas que fazem todo esse processo, mas aqui no tempo de Cristo, no tempo bíblico, somente no Antigo Testamento e também no Novo Testamento, e quem sabe em alguma região no mundo hoje se use o arado, e ele vai fazendo sulcos na terra, e eu fico imaginando como será esses sulcos, não é? Para que receba a semente, se alguém fica olhando para trás, porque ele precisa ter um direcionamento, ele precisa ter uma forma retilínea, não é? Aqueles sulcos que o arado faz. E o que Jesus estava dizendo para a gente aqui é o seguinte: olha, se você põe a mão no arado, se você entra na obra, se você está participando da obra, se você é um instrumento de Deus na obra de Deus, como é que você vai ficar olhando para trás? Quem sabe até já para ver o que já foi feito, né? Olha, eu já fiz isso, já fiz aquilo outro, e fica assim contabilizando. Não. Precisamos olhar para frente para avançarmos, porque existem terras, etnias, povos que ainda precisam conhecer a Cristo. E não é olhando para trás que nós vamos cumprir a missão. Olhar para trás é bom em certo sentido, em certo aspecto, mas não nesse. A obra missionária, nós precisamos pôr a mão no arado e olhar para frente, para que o nosso serviço, para que a nossa missão seja cumprida a contento, com sucesso, e não saia uma missão tortuosa, algo torto, mal feito. A missão precisa ser cumprida com empenho, seriedade, dedicação. Que a graça de Deus nessa manhã, irmãos, com essa mensagem, possa ser sobre as nossas vidas, sobre as nossas mãos, para que possamos colocá-las a serviço do Senhor. Mãos no sentido aqui de vidas. Amém, meus irmãos? Vamos orar. Senhor Deus, obrigado, Pai, por essa manhã aqui na tua casa. Obrigado, Senhor, por tudo que ouvimos aqui e fizemos.
Louvado seja teu nome, Senhor, pela tua palavra explanada, que ela encontre um terreno fértil em tuas mãos e em nosso coração, e em tuas mãos nós possamos ser guiados, orientados. Ó Pai bendito, essa é a nossa oração e nós fazemos em nome de Jesus. Amém.